Maceira ou amassadeira Braese AS05, aquela que não bate, não mistura a massa, e outros problemas que compradores se queixaram. Essa minha não foi diferente. Um dos problemas que ela apresentou, logo acho que na segunda massa que eu tentei bater, ela simplesmente continuou funcionando, o barulho era que funcionava, mas o gancho, o batedor parou, ficou parado, não havia o que fizesse funcionar. Nova, completamente nova. Ao invés de procurar assistência, isso e aquilo, eu abri essa tampa e notei aqui que a transmissão de lá para cá, onde tem polia, corrente e as engrenagens, a ligação de uma engrenagem à outra aqui, as 3 soldas que tem ao redor, haviam simplesmente se soltado. A solda só prendeu numa peça e na outra ficou só esparramada por cima, não soldou, não houve penetração da solda. Então refiz essa solda e ela passou a funcionar normal. O curioso é que o gancho, eu via nos vídeos as pessoas virando o gancho para tirar a massa, e eu não conseguia virar na mão. Era muito duro, muito pesado. Ainda está duro, mas se consegue virar na mão. E no processo de desmontagem aqui para resolver esse problema da solda, eu notei que no eixo dela, onde tem os rolamentos, o eixo só com os rolamentos estava preso, estava amarrado, estava travado o rolamento, e era rolamento novo, tudo, porém, eu acho que foi prensado demais, como todos os parafusinhos simples, que esses da carcaça, estava tudo muito apertado, difícil de soltar, com medo dele espanar a cabeça. Novamente, falta de controle de qualidade. O cara aperta o parafuso, acho que deu torque máximo na máquina, que não tem erro, né? E aí apertou tudo demais. Mas o que eu fiz na máquina para que ela batesse, amassasse, enfim, as máquinas, a massa? Primeira coisa, essa haste aqui, ela ficava muito longe do gancho. Aí o que eu fiz? Eu fiz essa curvinha aqui, ó. Ela ficava aqui, dobrei para lá e novamente para cá. Então ela descreveu essa curva aqui. E aí agora o gancho passa bem próximo dela. Outra coisa é a altura. A altura aqui do gancho em relação ao fundo do tacho, que era muito alto. Ele deve estar ali agora com 5 milímetros. O que eu fiz? Aqui, ó, onde o gancho é preso no eixo, eu soltei ele e coloquei aqui em cima umas arruelas, dando um calço para rebaixar mais o gancho. O parafuso, a porca e o parafuso já ficaram mais ou menos faceados. Senão poderia ter colocado um calço a mais para que o gancho descesse um pouco mais ainda. Mas para vocês verem como é que ela ficou, eu agora consigo molhar, umedecer a massa para fazer autólise de até uma quantidade de 250 gramas de farinha
de um total de 280, eu reservo 30 para fazer a fermentação à parte e depois misturar. E coloco aqui na máquina 250 gramas de farinha com 50% de água. E depois a água que vai para fermentação vai totalizar 60% de hidratação. Eu vou pôr a câmera no tripé e preparar uma massinha dessa aí para vermos. Zerado. 242 é o quanto pesa isso aqui. Eu não costumo usar tara, que às vezes a balança desliga sozinha e aí a gente perde. Então são 242 mais 250 de farinha que eu vou colocar, vai dar então 492. Eu tenho que chegar ali a 492. Três. Tirar, voltar, tem que ser 492, 490 não, 492. Então 93 tá. Eu tenho aqui de farinha 250. Vamos pôr lá na máquina. Ligar a máquina, se ligar não vai funcionar. Tá seco, não tem água. Nota que ela mexe, chega a mexer a massa. Então vamos pesar 50% para umedecer, para fazer a autólise, ou seja, seria então 125 gramas de água. Pesar lá, já vem de... Então eu tenho 125 gramas de água gelada. Eu não vou mexer, não vou ajudar a máquina, porque ela vai dar uma embolada num lugar, vai dar embolada no outro, vai ficar seco nas beiradas. Se ajudar, né, de vez em quando parar e juntar tudo, ela vai mais rápido. Eu vou deixar ela agir por conta própria, mas isso é demorado. Eu vou marcar o tempo. Ó, 13h33. Então que seja 13h32 que foi ligada a máquina. De tempo em tempo eu mostro o horário e como que está a evolução. Agora vamos dar um tempo e deixar ela trabalhando. 13h38. Então passaram-se 6 minutos.
lá, tá ainda, tá tudo separado, mas está umedecendo a massa. Olha, a farinha está se transformando numa massa. Vou deixar que continue. Ela vai indo, daqui a pouco aglutina tudo junto. Daqui a pouco não, daqui a uns minutos, né? Vai tempo, certo? Se fosse para fazer mesmo a massa para mim, não para demonstração, eu pararia a máquina, juntaria tudo com uma espátula e religaria para continuar. Isso acelera bastante o processo. Mas vou deixar por conta dela mesmo. Apenas 250 gramas de farinha. Olha só, agora 43. Está com 11 minutos. Começando a juntar. Está com 15 minutos. Vou acelerar um pouquinho mais a máquina. Já está quase um bloco só de massa, né? Está na velocidade 2,5, eu vou pôr na 4. Já que eu tenho esse recurso, por que não usar, né? Não mexi no conteúdo aí da curva. Joguei a farinha, joguei a água, liguei a máquina. Apenas 250 gramas de farinha e 125 gramas de água. E ela está conseguindo formar uma massa. É só farinha e água. Eu acho que já dá para juntar ela, envelopar e colocar na geladeira para deixar umas 2, 3 horas pronto. Porque uma massa já tá formada, né? Seria só por um capricho mesmo, para deixar, gastar energia e tempo só para ver que ela vai se juntar. Se junta, leva o tempo dela. Olha lá, 13h52, foi 32 para 52, tem então já 20 minutos. Eu vou desligar, juntar tudo e mandar na geladeira. Embalar, levar na geladeira para... Então aí, ó, sem raspar, sem usar nenhum utensílio, ela mesma juntou o que tinha, o que podia. 250 gramas de farinha. Tudo isso por causa dessa curva aqui na haste, que fez com que ela ficasse bem próxima do gancho. E o calço, as arruelas, né, de baixo, acima, né, do gancho, abaixo do eixo ali, que fez com que o gancho ficasse bem próximo do fundo do tacho. Para virar 800 gramas de farinha, ficou mamão com açúcar agora.